Olá pessoal do segundo módulo de análises clínicas. Hoje a aula é de hematologia, né pessoal? Hematologia, tá? Bom dia, boa noite ou boa tarde, eu não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Contanto que eu sei que eu tenho certeza que vocês, que vocês vão assistir esse vídeo, tá? Então, nossa aula de hoje é o que? É a respeito de hematologia, né? De hematologia, tá? Na hematologia, a gente está vendo o que? As células sanguíneas. A gente já viu o que? A gente já viu as hemácias, né? Vocês sabem tudo sobre as hemácias. Inclusive, vocês sabem o que tem dentro da hemácia também. Vocês sabem a respeito o que? Da hemoglobina, né? Da hemoglobina, tá bom? E a gente, depois da gente ver as hemácias, a gente começou a estudar os leucócitos, na verdade. Teve uma primeira aula que eu falei para vocês na generalidade, eu falei para vocês de todos os leucócitos, não é? Agora, criancinhas, o que acontece, criancinhas? Nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre um outro leucócito. A aula passada, se vocês estiverem acompanhando o vídeo, vocês viram que nós falamos sobre os neutrófilos. A aula de hoje está relacionada o quê? Com os linfócitos. Nós vamos falar sobre os linfócitos, tá? Presta atenção no slide que o Titi colocou aqui para vocês. Olha lá, ó, olha que legal, ó. Eu coloquei aqui a imagem, ó que bonito, um vaso sanguíneo cortado, né? Aqui nós temos as hemácias, os glóbulos vermelhos, e você tem um glóbulo branco, né? Você vê que o glóbulo branco, que o leucócito é muito maior do que as hemácias, mas em compensação você tem muito menos leucócito do que você tem de hemácias, né? Na nossa corrente sanguínea, não é mesmo, pessoal? Bom, então beleza, bora para frente. Olha só. Primeira coisa, né? O que são os linfócitos? Linfócitos, obviamente, eles são o quê? É um leucócito, né? E ele vai estar presente o quê? Vai estar presente no corpo. E ele vai possuir o quê? Um papel de defesa extremamente importante para o nosso corpo, tá certo? Ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque os linfócitos, o que eles vão fazer? Eles vão produzir, auxiliar na produção de anticorpos. Vocês vão ver que os linfócitos eles são responsáveis o quê? Pela defesa humoral. Lembra o neutrófilo que eu falei para vocês? O neutrófilo que eu falei para vocês, ele era o quê? Ele era responsável pela defesa celular. Agora os linfócitos, eles já vão ser pela defesa humoral, ou seja, pela fabricação de anticorpos, né? Olha só, o que vai acontecer? Nós temos em torno de 20 a 30% de linfócitos no nosso organismo, tá? De 20 a 30% dos leucócitos totais, é óbvio, né? Eu tenho de 20 a 30. Lembra eu falando para vocês que nos neutrófilos nós temos de 60 a 70%, né? Então, os linfócitos são de 20 a 30%. Os linfócitos são o quê? São a segunda maior quantidade, o segundo maior... Opa, Titio atrapalhou aqui, presta atenção. O que acontece? Os linfócitos, eles estão em segundo lugar em termos de quantidade de leucócitos. Os neutrófilos são os que mais aparecem na corrente sanguínea. Em segundo lugar vão ser o quê? Vão ser os linfócitos, tá bom? Bom, olha só, o linfócito, ele é o quê? Ó? Já vamos pegar aqui, ó. O linfócito, ele apresenta um núcleo redondo. Essa imagem aqui ficou parecendo a bandeira do Brasil, não é, pessoal? Ficou meio doidona, né? Olha só, essa parte aqui é o quê? É o núcleo dos linfócitos. Então, ele possui um núcleo o quê? Redondo, um núcleo arredondado. Diferente dos neutrófilos, né? Os neutrófilos possuem um núcleo o quê? Possuem um núcleo segmentado, né? Segmentado. Esse daqui ele já vai possuir o quê? Um núcleo arredondado, né? Arredondado. E ele tem pouco citoplasma, porque o núcleo dele é muito grande, gente. Então ele tem pouco o quê? Citoplasma, tá certo? Ele tem pouco citoplasma. Olha só, o tamanho dele, pessoal, é de 6 a 10 micrômetros, tá? Na aula passada eu expliquei para vocês o que é um micrômetro, né? Expliquei lá bonitinho para vocês, tá bom? Então, olha só, então ele tem um núcleo arredondado e o tamanho dele é de 6 a 10 micrômetros, tá? Olha, o citoplasma dele não apresenta grânulos, né? Então, o linfócito, ele é agranulócito, diferente do neutrófilo. O neutrófilo, ele já era o quê? Ele já era
granulócito, né? Granulócito. Esse daqui ele já é o que? Agranulócito, né? Bom, gente, vamos continuar então, vamos continuar. Olha só, apesar de possuírem morfologia semelhante, os linfócitos podem ser classificados em 3 grupos diferentes, de acordo de acordo com a sua superfície molecular, de acordo também com a sua função que ele vai exercer no organismo. Quando nós formos fazer o hemograma, o professor de técnicas laboratoriais, ele vai falar para vocês que a gente vai contar esses linfócitos de forma diferenciada. Quando a gente for fazer essa contagem, vocês vão ver que tudo para a gente vai ser linfócito. A gente não vai diferenciar esses linfócitos. Não vai ter como a gente diferenciar, distinguir qual linfócito é, né? Não tem como. Mas a gente sabe que vai existir 3 tipos de linfócitos, tá? Nós vamos ter, olha aqui, ó, presta atenção no slide aqui embaixo, aqui, ó, o slide aqui embaixo. Nós temos o que? Os chamados linfócitos B, linfócitos T, linfócitos NK. Esse linfócito NK, ele é chamado de natural killer, tá? De natural killer, né? Ele é um linfócito citotóxico, tá bom? Então nós temos o linfócito B, linfócito T e o linfócito NK, chamado que de natural killer. 3 tipos de linfócitos. Só que quando a gente for olhar no microscópio, a gente não vai conseguir diferenciar esses 3 tipos de linfócitos. A gente vai encarar tudo como se fosse o quê? Como se fosse linfócito, tá bom? Bom, olha só, gente, o tempo de vida do linfócito, ele é variável, ele pode se estender por até vários anos, enquanto os outros tipos de leucócitos migram somente na direção do sangue e tecido, né? Olha só, o que vai acontecer? Os linfócitos, eles podem entrar e sair dos vasos sanguíneos. Às vezes eu fico lendo, às vezes eu fico meio perdido, né? Mas é melhor eu falar para vocês, olha só. O neutrófilo, ele só pode o quê? Sair do sistema sanguíneo. Ele sai e vai lá para o tecido, fazer a fagocitose. Isso é o neutrófilo. O linfócito, gente, ele pode o quê? Ele pode sair da corrente sanguínea e ele pode o quê? E ele pode entrar na corrente sanguínea. Quer dizer, então ele tem livre acesso para entrar e para sair da corrente sanguínea, tá? Isso aí vocês vão ver a função desses linfócitos bem mais explicada na aula de imunologia, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu acabo entrando na aula também de imunologia do outro professor, tá? Então, quer dizer, o linfócito, ele tem livre arbítrio para entrar e para sair o quê? Da corrente sanguínea, enquanto os outros leucócitos, como por exemplo o neutrófilo, ele só sai da corrente sanguínea e vai para o tecido. E lá no tecido ele vai o quê? Ele vai morrer, né? Então quer dizer, a vida dele, ele pode viver poucos dias ou pode viver o quê? Pode viver até por vários anos, né? Nós temos os chamados linfócitos de memória que pode viver o quê? Vários e vários anos no organismo, tá bom? Então quer dizer, os linfócitos não têm um tempo de vida determinado, né? Um tempo de vida que eu possa afirmar para vocês quanto tempo que ele vai que ele vai sobreviver. Ok, criancinhas? Beleza. Então vamos embora para frente, tá bom? Bom, olha só, vamos ler aqui o slide, presta atenção, ó. Todos os linfócitos são produzidos na medula óssea a partir de uma célula-tronco. Os linfócitos B saem maduros da medula óssea e instalam-se nos órgãos linfáticos periféricos. Baço, linfonodos, nódulos linfáticos, placas de Pierre do ilho, né, e tonsilas e apêndices, onde se proliferam e terminam a sua diferenciação, enquanto que os linfócitos T migram para o timo, onde completa a maturação, tá? O que acontece? Olha só, os linfócitos, eles vão o quê? Eles vão ser produzidos aonde? Eles vão ser produzidos na medula, tá? Só que o processo de maturação, para eles entrarem na corrente sanguínea, vão ser feito aonde? Vão ser feitos nos tecidos linfáticos. O que são os tecidos linfáticos? Olha só, baço, linfonódulos, nódulos linfáticos, placas de Pierre do ilho, né?
tonsilas, que são as amígdalas, e apêndice, tá certo? Esses são o quê? São os órgãos linfáticos. Então, quer dizer, esse linfócito, ele sai da medula óssea e vai para esses locais aí. Nesses locais, ele sofre o processo o quê? De maturação. Ele vai amadurecer e aí ele vai sair desses órgãos e vai o quê? Para a corrente sanguínea. Isso vai acontecer com o linfócito B. O linfócito T, criancinhas, o linfócito T, ele vai fazer o que com esse linfócito T? Ele sai, ele vai lá para o timo. Por isso que o linfócito T é chamado de linfócito T, né? Linfócito timo dependente, né? Ele sai da medula óssea, ele vai lá para o timo, lá no timo ele sofre o processo o quê? De maturação. E aí sim que ele vai o quê? Cair na corrente sanguínea, tá? Então os linfócitos, eles são o quê? Eles são linfáticos, né? Eles são linfáticos, eles vão amadurecer, aliás, eles são linfóides, desculpa. Eles são linfóides, eles vão amadurecer aonde? No tecido linfático, né? No tecido linfático. E o linfócito T, especificamente, ele vai amadurecer aonde? Ele vai amadurecer lá no timo, tá bom? Bom, olha só que legal, ó. Eu coloquei esse desenho aqui, ele é interessante para vocês. Presta atenção aqui no slide, olha só. Então eu tenho a célula madre sanguínea, né? Na verdade, isso aqui está em espanhol, é a célula o quê? Tronco. Essa célula tronco, onde que ela vai estar localizada? Ela vai estar localizada lá na medula óssea, né? Ela está localizada lá na medula óssea. Então, essa célula tronco, ela pode se diferenciar numa célula mieloide ou numa célula linfóide. Essa célula mieloide, ela vai produzir o quê? Vai produzir, ó, as hemácias, vai produzir as plaquetas e vai produzir os leucócitos granulosos, que no caso neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Os neutrófilos, aquilo que eu expliquei para vocês. Então essa parte aqui nós vamos deixar de lado, porque a gente já viu essa parte aqui dos neutrófilos, né? A gente vai falar o que? Dessa outra parte aqui, que é a parte aqui linfóide. Ó, então essa célula tronco, ela vai dar origem o quê? A uma célula linfóide. Essa célula linfóide, ela produz o que? O linfoblasto, né? O linfoblasto, dentro da medula óssea. Esse linfoblasto vai o que? Para os tecidos mieloide. Se ele for lá para o timo, ele vai se transformar em linfócito T. Se ele for para os outros órgãos linfóides, ele pode se transformar num linfócito B ou num linfócito NK, né? Que é aquele natural killer que eu falei para vocês, tá bom? Então quer dizer, a célula tronco vai dar origem ao linfoblasto, né? E esse linfoblasto ele vai lá para o timo, ou para os órgãos linfóides, onde ele vai sofrer o processo de maturação, ou seja, eles vão amadurecer para cair aonde? Para cair na corrente sanguínea, tá? Diferente do neutrófilo. O neutrófilo, ele já vai ser produzido e amadurecido na medula óssea. Ele já sai da medula óssea direto para a corrente sanguínea. Os linfócitos não, eles têm que passar por outros órgãos antes de ir o quê? Para a corrente sanguínea. Ok, criancinhas? Bom, aí a gente vai falar de cada um desses linfócitos. Olha só, pessoal. O linfócito T, né? O linfócito T, ele representa de 65, ó, o slide aqui, ó, de 65 a 75% dos linfócitos sanguíneos, né? Esse linfócito T, ele pode ser 3 tipos de linfócito, ó. Ele pode ser o linfócito T helper, o T supressor e o T citotóxico, tá? Ih, professor, aí complicou, né? Então, o linfócito T, ele pode ser 3 tipos de linfócito? Pode ser o helper, o supressor e o citotóxico, tá? Eu vou conseguir diferenciar isso olhando esses linfócitos no microscópio? Não. Eu consigo diferenciar o linfócito T do linfócito B, por exemplo? Não. Eu consigo diferenciar o linfócito NK? Não. Tudo pra gente vai ser linfócito, mas eu sei que eles têm o quê? Funções diferentes. Olha só, o linfócito T helper, né, TH, o que ele vai fazer? Ele vai estimular o linfócito B a se transformar em plasmócito. E esse plasmócito, pessoal, é que vai produzir os anticorpos, tá?
Então o helper estimula a transformação do linfócito B em plasmócito, né? O supressor, o que esse supressor vai fazer? Esse linfócito T supressor é o seguinte: quando acaba a infecção, você não precisa mais de estar produzindo anticorpos, ele vai o quê? Ele vai inibir essa resposta humoral, ele vai parar com a produção, o quê? Com a produção de anticorpos. Esse é o linfócito T supressor, né? Supressor. E eu tenho o linfócito T, o quê? Citotóxico. O que esse linfócito T citotóxico faz? Esse linfócito T, ele vai agir sobre as células que estão infectadas, de vírus. Eu tenho uma célula lá que tem um vírus dentro dela. Ele vai chegar e vai o quê? Vai destruir essa célula através do quê? Através de substâncias químicas. Então o citotóxico, ele não produz anticorpos, ele não está relacionado com os anticorpos, né? Ele vai encontrar com a célula e vai destruir essa célula com substâncias químicas, né? Com substâncias químicas. Então, quer dizer, eu tenho um vírus dentro de uma célula, o citotóxico vai lá e vai destruir essa célula. Ele mata o vírus, mas ele mata também o quê? Ele mata também a célula, tá? Ele também consegue o quê? Destruir células cancerígenas. Ele vê que a célula está anormal, que é uma célula cancerígena, ele vai lá o quê? E consegue destruir essa célula cancerígena, né? Interessante, né? Esses linfócitos T citotóxicos. Então, ó, helper, supressor e citotóxico. 3 tipos de linfócito T. 3 tipos de linfócito T. Helper, supressor e citotóxico. Olha aí, lê o slide, depois você dá uma paradinha nesse slide, lê, escreve no seu caderninho, né? Para você o quê? Para você memorizar, criancinhas, memorizar. Bom, aí a gente vai falar o quê? A gente vai falar dos linfócitos B, né? Os linfócitos B, eles são o quê? São os que têm menos quantidade, tem menor quantidade de linfócitos. Nós temos o quê? De 5 a 10% de linfócitos B no sangue, né? Se eu for falar da quantidade de linfócitos, eu tenho de 5 a 10%, né? Esses linfócitos B, o que acontece? Eles estão recobertos de receptores de antígeno. Então vamos supor que isso aqui é um antígeno, ó. Isso aqui é um antígeno. O que vai acontecer? Esse antígeno, ele vai encostar nesse linfócito B, ele vai segurar esse linfócito B, né? Aliás, o linfócito B vai segurar esse antígeno e ele vai reconhecer esse antígeno e aí ele vai produzir o quê? Anticorpos para destruir esse antígeno, né? Ele vai destruir esse antígeno através do quê? Através de anticorpos, tá? Então o linfócito B, ele vai o quê? Ele vai produzir propriamente dito os anticorpos. Na verdade, o linfócito B, ele se diferencia em plasmócito, né? Em plasmócito, o linfócito T helper, que vai estimular ele a o quê? A se transformar em plasmócito, e esse plasmócito vai produzir o quê? Vai produzir os anticorpos, né? Então, essa é a sequência, ó. O linfócito B, ele se diferencia em plasmócito, esse plasmócito cria anticorpo e vai destruir o quê? Vai destruir o antígeno, a substância estranha do nosso organismo. Agora, pessoal, muito desses linfócitos B, eles são ativados aqui pelo antígeno, mas eles não vão produzir o quê? Eles não vão se diferenciar em plasmócito, né? Eles não vão se transformar em plasmócito para criar anticorpos. Eles vão ficar na expectativa. Eles vão ser chamados o quê? Células de memória, células imunitárias de memória. E ele vai ficar no organismo durante muito tempo. Quando aparecer o antígeno de novo, ele já está o quê? Ele já está preparado. Aí ele já diferencia em plasmócito e já cria o quê? E já cria anticorpos para destruir esse antígeno o quê? De forma muito rápida, né? Ele não vai precisar passar por todo aquele processo, ser estimulado pelo linfócito helper. Não, ele já está aqui, ele viu o antígeno, ele já produz o quê? Ele já produz anticorpos, tá? Então, alguns linfócitos B vão se transformar o quê? Em células de memória, tá? Em células de memória, tá bom? Novamente eu vou falar para vocês.
Essa função dos linfócitos vai ser muito bem detalhada com vocês dentro da imunologia, tá? Eu estou falando aqui para vocês, por quê? Porque faz parte da hematologia a gente conhecer os linfócitos. Então eu estou falando para vocês a respeito dos linfócitos. Lembrando que na hematologia a gente vai considerar linfócito T, linfócito B, né? T helper, TNK, né? A gente vai considerar todos eles como linfócito. Quando a gente for olhar lá no microscópio, quando a gente for fazer o exame para diferenciar esses linfócitos, a gente só vai conhecê-los como linfócitos. Mas a gente tem que saber que esses linfócitos eles vão exercer o quê? Funções diferentes no nosso organismo. Tá certo, criancinhas? Bom, então, hoje até eu falei demais, né? Então era isso que eu queria falar para vocês. Lembrando, criancinhas, que nossa aula sempre tem o quê? Como é tradição, né? Nós temos a videoaula, nós temos um texto, né? E nós temos o quê? O questionário para vocês estarem respondendo na plataforma, tá certo? Então eu vou perguntar para vocês, dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? E aqui, eu estou imaginando na minha cabeça vocês juntando aquele monte de livro já correndo, já saindo correndo e saindo, nem esperando eu falar, né? Já indo tudo embora. Tá ok, criancinhas? Valeu! Fui, criancinhas. Um abraço para vocês, viu?